Olá, irmãos, a paz do Senhor. Retomamos aos nossos estudos, às nossas videoaulas. Estamos dentro do período de interpretação da Bíblia. Estamos estudando sobre a parte introdutória da Bíblia, onde nós já entramos em alguns assuntos de muita importância e como eu havia dito na última aula, nós iremos falar sobre a teoria do caos para darmos início e continuidade, a esse estudo introdutório a qual nós estamos realizando nos contextos bíblicos. Devido às últimas descobertas arqueológicas e o crescente interesse pela ciência nas últimas décadas, vem ganhando força em nosso meio e nos círculos teológicos, a chamada teoria da lacuna, também conhecida como teoria do caos, teoria do intervalo ou teoria da ruína-restauração, que representa uma aproximação entre criacionismo bíblico, darwinismo, cosmogonias, mitologia e cosmologias modernas. Não é por menos que a teoria em discussão seja contestada pelos teólogos cristãos, visto que está repleta de erros, bíblica e teologicamente falando. Os defensores da teoria do caos ensinam acerca de um pré-mundo habitado pelos anjos e por uma raça pré-adâmica. Esses habitantes teriam se rebelado juntamente com Satanás e por isso teriam recebido o juízo de Deus através de uma grande inundação, conhecida como o dilúvio de Lúcifer, onde homens pré-históricos e dinossauros foram destruídos. De acordo com os defensores dessa teoria, a Terra teria sido criada perfeita para ser habitada, mas devido ao juízo de Deus sobre a civilização anterior a Adão, o mundo veio a se tornar caótico e desabitável. Então, dizem eles, isso explica o fato de haver desordem e caos em Gênesis 1 e 2. Todavia, o texto de Gênesis está nos ensinando que Deus criou todas as coisas e que o escritor está fazendo alusão ao primeiro estado da matéria. Sibará, verbo criar no hebraico, e ktizor no grego, estão associados aos atos criativos de Deus ou ao que somente Deus pôde fazer, visto que são ações impossíveis aos agentes humanos. Temos, por outro lado, no latim, a expressão creatio ex nihilo, que não é a minha praia, né, mas vamos lá, que igualmente nos traduz a noção do criador, do criado a partir do nada, a partir do não existente, a partir do zero, né? Não é demais lembrarmos aqui as palavras do autor do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 3, vamos ler aqui na Bíblia, vamos ver o que fala aqui, Hebreus, capítulo 11 e o versículo 3
que diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né? Portanto, o mundo foi criado pela palavra a partir do nada. E Deus não se valeu de matéria existente ou modelos anteriores, nem mesmo no mundo espiritual, como pretendem alguns, mas a Bíblia revela que a primeira matéria era informe e que o Espírito de Deus movia-se sobre a matéria recém-criada, dando forma ao informe, enchimento ao vazio e ordenando esse caótico esse caótico mundo vazio. Muitos cristãos, vamos entender assim, muitos cristãos, mesmo alguns fundamentalistas, se deixaram levar por essa associação equivocada entre criação e a evolução para defenderem a proposta de que Deus apenas teria dado o toque inicial e daí em diante passou a ser um superior ou um supervisor, que seja, da ordem evolutiva. Isso mais parece deísmo, né? Mas a Bíblia afirma em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E os versículos seguintes mostram Deus como o executor em toda a obra criadora do universo. Os lacunistas dizem que a expressão de Gênesis 1 e 2 contendo vav, que corresponde à nossa conjunção e, permite a mudança do verbo do perfeito para o imperfeito. Assim era, pode ser traduzido como tornou-se, ou veio a ser. Alguns estudiosos do hebraico negam essa possibilidade. Entre eles, Friedrich Ross e Bernard Northrop, mas outros afirmam positivamente. Citam ainda os defensores da teoria do caos, que em Isaías 45, versículo 18, o Deus que formou a terra e a fez, ele estabeleceu, não a criou vazio, mas a formou para que fosse habitada. Para mostrarem que a terra foi habitada anteriormente, apresentam citações isoladas, tirada de seu contexto e, portanto, nada podem provar. Os teóricos da matéria em questão intencionalmente esquecem ou evitam o que está escrito no versículo 12. Eu fiz a terra e criei nela homem. O resumo é que a terra, em seu estado primeiro, a primeira substância, era sem forma e vazia. E isso dá uma dimensão da obra criadora de um Deus pessoal que tem intelecto, sentimento e vontade. E por isso ordenou todas as coisas como inteligência, com muita inteligência, beleza e amor. E coloca amor nisso, porque toda a criação que Deus fez foi com amor assim extraordinário. Outro fator importante no relato da criação é a posição do escritor do Gênesis em sua confrontação com as narrativas existentes, negando as concepções mitológicas
de seu tempo ou anteriores a ele. A Bíblia revela que houve um princípio quando a matéria era ainda um caos. E o Deus Criador, por sua palavra, deu forma ao informe e encheu o vazio de vida e beleza, ordenando todas as coisas em seu lugar e estabelecendo leis perpétuas. Louvado seja o nome de Jesus. Então, essa é a discussão sobre a questão da teoria da criação. Então, para os estudiosos, isso entra um conflito muito grande e nós vamos aos poucos tentando aí desenvolver e entender um pouco sobre essa parte introdutória do livro de Gênesis. Nós finalizamos essa parte do vídeo aqui e no próximo vídeo nós iremos entrar já, louvado seja o nome de Jesus, a criação do homem. Nós iremos falar sobre a criação do homem, ainda dentro dessa parte introdutória do primeiro capítulo. Nós vamos entrar em algumas coisas do primeiro capítulo do livro de Gênesis. Tá? Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Nos encontramos lá em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.